uma doença que assusta devido à taxa de letalidade. A meningite leva à morte cerca de 20% das pessoas que contraem a doença, segundo dados do Ministério da Saúde. O número de casos tem aumentado na Grande Vitória, por isso é importante se manter informado. E para saber mais sobre a meningite, quais são os sintomas, as formas de prevenção e de tratamento dessa doença, nós vamos conversar com o médico infectologista Dr. José Américo Carvalho. Muito obrigada, Dr. José Américo, pela colaboração. Ok, estou à disposição. Então vamos às perguntas. O que é meningite? Meningite, né, é uma doença, né, que é uma inflamação das meninges. O que é a meninge? Meninge é uma capa. É uma membrana que envolve o sistema nervoso central. Então, como o nome já diz, it é uma inflamação. E essa inflamação pode ser causada por um processo, né, um agente infeccioso. Qual a forma da transmissão da meningite? Então, a principal via de transmissão da meningite é por gotículas. O que quer dizer isso? O indivíduo ele é colonizado na sua orofaringe, né, ele tem a bactéria na sua boca, e quando ele fala, quando ele espirra, quando ele tosse, essa bactéria, através do ar, ela pode passar para outra pessoa. Qual a forma de prevenção da meningite? Então, a principal via maneira, né, de você evitar a transmissão da meningite é a vacina, né? Porque a bactéria ela tem um período de incubação. A partir do momento que ela entra em contato com o organismo, ela rapidamente se transforma, né? Ela é capaz de causar doença. Então, a maneira melhor seria a vacinação. Gostaria de saber qual as pessoas está mais vulnerável a pegar meningite. A meningite é uma doença que ainda é considerada com alta letalidade. 20% das pessoas que adquirirem a meningite vão morrer. Tá? E existem as pessoas, né, que são mais predispostas, né, que são mais vulneráveis à doença. Nós consideramos as pessoas abaixo de 2 anos de idade, que são as crianças que ainda têm, né, o sistema imunológico ainda deficiente, e as pessoas idosas, acima de 60 anos de idade, porque também, né, o sistema imunológico já está um pouquinho, né, desgastado. Então essas pessoas têm uma evolução pior quando adquirem a meningite. Qual a época do ano que se tem mais casos de meningite? Por ser, né, de transmissão principalmente por ar, por gotículas, né, onde na época em que tem mais aglomeração. Então, né, seria essa época agora, né, do verão, né, começa outubro, novembro, dezembro, né, que as pessoas estão de férias, crianças, e aí ela começa a disseminar. Existe tipos diferentes de meningite? Quais são os sintomas e qual o tratamento? Então, a meningite ela pode ser, como é uma inflamação das meninges, né, dessa membrana que envolve o sistema nervoso central, vários agentes podem causar. Né, o mais comum é o bacteriano, que a gente chama de meningococo, né, do pneumococo, do hemófilo, são os mais comuns. Mas tem meningite também causada por fungo, por vírus, tá? Até por substância química você pode ter meningite, vai inflamar as meninges. Mas o mais comum é a bacteriana no nosso meio. Pra você ter uma ideia, tá? Número 1 de causa de meningite é o meningococo, que é uma doença que pode se tornar fatal. Bom, tratar existe antibiótico. Então, o mais importante no tratamento é você ter o diagnóstico o mais rápido possível, o mais precocemente possível. Por quê? Porque ela tem uma evolução, né, bem avançada. Então, se você não começar, nem ter essa intervenção inicial mais rápida, ele pode evoluir. Então, existe antibiótico específico para cada agente. Se for bacteriano, tem um antibiótico. Se for fungo, tem um antibiótico. Se for viral, também tem uma medicação para ele. Os sintomas geralmente eles são generalizados. Então, como é uma inflamação, então você vai ter dor de cabeça, enjoo, vômitos, esses são os principais. Então, a criança, ela não fala, então você vai perceber na criança uma alteração do comportamento, né, a fontanela, né, a moleira dessa criança, ela vai ficar abaulada, vai ficar elevada, então tem alguns sintomas, ela vai ficar mais irritativa, ela não vai querer mamar, então são sintomas, febre, então a mãe, né, precisa ficar atento para esses sintomas. E no idoso, né, também vai ser a mesma coisa, ele vai ter distúrbio de comportamento, ele vai ter dor de cabeça, ele vai ter febre, e aí, né, se tiver uma evolução muito rápida para isso, tem que procurar um médico. Então é importante você ver essa sintomatologia e procurar um atendimento. Então, doutor, como é feito o diagnóstico?
O diagnóstico ele pode ser tanto clínico, né? Como eu falei, o que os pacientes estão sentindo, o exame clínico, né? Rigidez de nuca, o Kern, Brudzinski, e o principal, que é o padrão ouro dos exames, é a punção lombar. Você tem que tirar o líquor, né? Que fica na espinha, e a partir dessa amostra você examinar. Aí você vai ver o que está causando. Você vai ver que tem a bactéria, que tem o meningococo, tem o pneumococo, tem o homófilo, tem fungo nessa amostra. Qual é a sequela que ela deixa na pessoa? Então, a meningite, né, dependendo da fase que você começa o tratamento, ela pode ser, né, você pode curar a meningite. O problema é que quando, né, ela não for tratada adequadamente, aí você vai ter as sequelas, né? Quais são as principais sequelas? É surdez, é distúrbio de comportamento, o paciente vai ficar com déficit mental, né? Ele vai ficar com sequela motora, né? Quer dizer, pode ficar um lado, né, do corpo, né, com a sensibilidade alterada. Então, alteração visual. Então, são, né, sintomas mais relacionados com o sistema nervoso central, neurológicos. Doutor José Américo, as perguntas das ruas acabaram, mas eu ainda tenho uma dúvida, que é a questão da rigidez da nuca, né? Muita gente fala que esse é um sinal de meningite, isso é verdade? Como é que qual é a relação dessa rigidez da nuca com a meningite? Então, a rigidez de nuca, né, que é uma inflamação dessa meninge, isso é comum, é um sintoma comum na meningite, mas ele não é, né, patognomônico, nem todo mundo que tem rigidez de nuca tem meningite. Então é um exame que é importante você, né, mas criança, por exemplo, às vezes você não consegue fazer esse exame, né? No idoso ele já tem a certa rigidez por causa de artrose, então você não vai esperar ele ter rigidez de nuca, né, com meningite, entendeu? Então tem que ter muito cuidado com esses sinais. Mas no geral ele ainda é um sinal, né, de que tem essa inflamação na meninge. E uma outra dúvida que eu tenho é sobre a vacina. Ela é 100% eficaz? E como que funciona? Quando que tem que ser dada e se tem uma dose de reforço? Como é que é? Então, a vacina ela está, né, contemplada no calendário vacinal do Ministério da Saúde. Então, nós temos hoje, né, algumas vacinas para bactéria. A gente não tem vacina para vírus nem para fungo. Então, quais são os mais importantes? Então, tem do hemófilos, da influenza tipo B, que a gente tem vários tipos que a gente chama, né, essa vacina. Ela protege, né, na maioria dessas bactérias, então hoje nós não temos quase mais meningite por hemófilos, devido a essa vacina, né, que é feita nesse calendário, que é feito todo indivíduo antes dos 2 anos de idade, né, ele tem que ser vacinado, então no calendário. Há outras bactérias que são importantes, é o pneumococo. O pneumococo a gente também tem algumas amostras, a gente tem o 5 e o 10, então a gente protege contra 10 tipos de vírus do pneumococo, que também põe um agente que pode causar pneumonia. E do meningococo, a gente tem o tipo C, né? A gente tem só a vacina que protege do tipo C, que seria o tipo mais comum aqui no Brasil. Apesar de que está aparecendo o tipo B e o tipo, né, que é o ACWY, tá? Que é um tipo que é muito comum nos Estados Unidos e na América Latina. Então, E essas vacinas, infelizmente, a gente não tem no calendário vacinal. São vacinas que você precisa pagar. Então, você tem que ir, né, nessas clínicas que fazem vacina para se proteger. É importante você tomar essas vacinas? Sim. Se você for para os Estados Unidos viajar, você pode pegar essa meningite lá. Se você for para o Peru, você pode pegar essa meningite por esse agente que não é tão comum aqui. Então, é importante você vacinar. E no Brasil já começaram a surgir alguns casos dessa meningite com essa bactéria diferente, entendeu? Eu acho assim, se você vacina, você fica protegido sim, mas desse tipo, né, de bactéria, né, que está causando a meningite. Agora, o pneumococo, eu falei que ele protege contra 10. Tem vacina que protege contra 5 espécies, tem outra que protege contra 10. Mas e os outros? Os outros você fica desprotegido. Então, você pode pegar uma meningite com germe desde que a vacina não está protegendo. É bom, doutor José Américo. As perguntas acabaram, né? Muito obrigada pela colaboração. Nada, estamos aqui à disposição. Esse foi o programa Utilidade Pública para esclarecer as dúvidas sobre meningite. E se você quiser entrar em contato com a gente, é só enviar um e-mail para esse endereço que está na sua tela. Obrigada pela sua companhia e até a próxima.